E aconteceu, galera, nessa madrugada, Hugo Mota e a cambada de ratos de direita aprovaram no Congresso o PL da anistia, pelo menos na Câmara dos Deputados. O PL que reduz a pena de Bolsonaro e dos outros golpistas foi aprovado. É claro que ainda irá para o Senado e Lula entra em campo mais uma vez para tentar impedir essa barbárie de acontecer, que seria terrível se fosse apenas para o Bolsonaro e golpistas, mas eu vou mostrar para você que isso colocará nas ruas, sim, nas ruas, livre para sair da prisão, antes do tempo, estupradores e outros tipos de bandido, tá? Essa galera da direita que vive falando sobre essa questão, tá aí colocando bandidos dessa natureza na rua para salvar Bolsonaro. Eu vou mostrar para você as repercussões, comentários dos principais jornalistas, e também a estratégia final nossa para conter esse absurdo que, é claro, reside em Lula agir direto no Senado. E, em último caso, para vetar o projeto, caso ele seja finalmente aprovado. Vamos escutar aqui o Otávio Guedes falando sobre o assunto. O projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, é a Lei Fleury da democracia. Lei Fleury, ela é uma lei que foi feita especialmente para beneficiar um delegado torturador da ditadura, Fleury de São Paulo. Então fizeram uma lei que beneficiou ele. Por isso que essa lei eu chamo de Lei Bolsonaro, porque a proposta inicial era diminuir a pena apenas de quem cometeu o crime de multidão. Estava lá no dia 8 de janeiro. E até aumentar a pena dos mandantes, generais, ex-presidente, o que for. Não ia atingir Bolsonaro nem Braga Neto, porque a lei só pode retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar. Mas fizeram aí essa lei Fleury da democracia, que nada mais é do que a lei Bolsonaro. Muito bem. Então ele reafirmou o que eu acabei de dizer para você e colocou num contexto histórico, inclusive. A internet não perdoa. Dezenas de memes estão saindo, né, colocando o Hugo Mota, o Hugo não se importa, o Hugo Mota contra o povo brasileiro, né? E vamos continuar analisando ainda os comentários sobre o PL. Há fortes indícios de que o PL da dosimetria serviu não apenas para os condenados pela trama golpista. Vai servir também a pessoas que incorreram em outros crimes e vão poder progredir de regime. Foi esse o projeto que a direita aprovou, a direita que passou anos ali pregando o endurecimento das regras, presos por diversos crimes. E esse é um comentário da Dani Lima explicando o que eu te falei, que essa lei não vai servir só para o Bolsonaro, não. Vai servir para estupradores e outros tipos de bandidos graves, tá? Mas ela, claro, não tirou isso da imaginação dela. Escuta o especialista falando. Crimes como estupro, por exemplo, poderão o condenado progredir com 1/6 de pena. E mais do que isso, quem já foi condenado por esses crimes já pode se aproveitar da lei, caso ela venha a ser sancionada ou o veto do presidente da República venha a ser derrubado pelo Congresso. Então, para se abrir a porta do ex-presidente Jair Bolsonaro e a família dele, vai se abrir a porta do presídio para estupradores, para quem é condenado por corrupção, para quem é condenado por lavagem de dinheiro, para quem é condenado por diversos outros crimes graves e provavelmente vão estar na sociedade de novo rapidamente. Doutor Pereckmanes, esse é um ponto muito importante que eu queria aqui arrematar com vocês. Vocês estão entendendo a gravidade da discussão desse projeto de lei? Para beneficiar Bolsonaro e um punhado de gente num crime de tentativa de golpe, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou um texto que vai soltar antes da cadeia estupradores, corruptos, sonegadores e mais uma porção de crimes. Mais uma porção de crimes. É grave, então não se trata somente do caso Bolsonaro e dos bolsonaristas. Se trata de algo maior. Esses criminosos já condenados vão sair antes, vão ter chance de sair antes, de voltar para as ruas, mesmo tendo praticado crimes bárbaros. E isso vem da turma que existe para mentir que combate esse tipo de crime. E olha até onde eles foram. Para conseguir esse acordo com o Centrão, para que o Centrão
colocasse esses bandidos fora da cadeia para salvar Bolsonaro, concordasse com isso, porque o Centrão concordasse com isso, eles usaram o Flávio Bolsonaro como arma negativa. Falaram assim, ó, se você não concordar em salvar o Bolsonaro, o PL da anistia, mesmo que bote esse bandido fora da cadeia, nós vamos lançar a candidatura do Flávio Bolsonaro. E o Centrão, por sua vez, que quer Tarcísio a todo custo e acha que Tarcísio tem mais chance do que Flávio Bolsonaro, aceitou o pacto aí com os bolsonaristas mais uma vez. Eu falei pra você, Centrão não tem ideologia. Centrão quer controle. O presidente precisa ser um deles a qualquer custo. E de onde você tirou essa tese, Rony? Essa repórter explica pra você. Centrão desespera, porque via mais chance em Tarcísio de Freitas. E aí começa a negociar para ver o que precisa fazer para a retirada dessa candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa questão da dosimetria, que não era exatamente o que Bolsonaro queria, foi uma espécie de primeiro passo. Teve esse jantar ontem na casa de Flávio Bolsonaro, que o próprio Ricardo mencionava, e depois desse jantar, no dia seguinte, a reunião de líderes que era presidida por Hugo Mota, muito próximo de pessoas que estavam no jantar com Flávio Bolsonaro. Na reunião de líderes, Renata, primeiro se tratou de outros assuntos, e aí o presidente da Câmara pede para os assessores saírem da reunião e ficarem só os líderes partidários. Quando estão só os líderes partidários, ele anuncia que vai colocar para votar o projeto da dosimetria e também vai colocar para votar a questão da cassação de 4 parlamentares, sendo que 3 desses, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Carla Zambelli, interessam ao governo. Então ele sinaliza para a oposição e para o governo. Na verdade, ele sinaliza para o Centrão, que queria a dosimetria, e para o governo. Aí o líder do governo fala e se posiciona contra o projeto de dosimetria. Depois vem o líder do PL. Renato, o PL queria a anistia, não a dosimetria. Quando o líder do PL começa a falar, as pessoas acham, bom, ele vai questionar a votação da dosimetria, porque ele quer a anistia. Não foi o que aconteceu. Ele falou que aceitava a dosimetria e que não ia nem propor nenhuma alteração, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, ao texto. Então ficou evidente ali para todo mundo que estava presente que a partir daquele momento Bolsonaro e o PL estavam aceitando a dosimetria que veio ali negociada pelo Centrão, que não quer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso aí. O Centrão negociou a saída de bandidos da cadeia, de estupradores, com o bolsonarismo para manter o Tarcísio como candidato e tirar o Flávio Bolsonaro do rumo. E a esperança reside onde, Rony? Mais uma vez, a esperança vem de Lula. Tá aí, ó. O presidente Lula se encontra com parlamentares aliados para tentar frear o avanço da PL da dosimetria. O presidente Lula se encontra com parlamentares aliados para tentar frear o avanço da PL da dosimetria lá no Senado Federal. Esse encontro aconteceu horas depois que o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. O encontro não estava previsto na agenda oficial do presidente Lula e aconteceu na Granja do Torto, não no Palácio da Alvorada ou aqui no Palácio do Planalto. Na Granja é onde o presidente Lula geralmente fica num momento de lazer com a primeira-dama Janja Lula da Silva. Quem estava nessa reunião com o presidente Lula? Jacques Wagner, também Eduardo Braga e Renan Calheiros, 3 figurões políticos do Senado Federal. E a pauta sobre a mesa era justamente o PL da dosimetria. Isso porque Lula já sabia que o PL poderia avançar com velocidade na Câmara dos Deputados, algo que de fato aconteceu. Só que no Senado ele esperaria ali uma tramitação menos ágil, o que não aconteceu. Na verdade, já há um relator na Comissão de Constituição e Justiça para discutir o PL da dosimetria, é Esperidião Amin. Ele vai apresentar esse relatório na próxima quarta-feira e imediatamente o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, já disse que vai colocar o tema em votação. Ou seja, assim como aconteceu na Câmara, no Senado, o PL da dosimetria avança a passos largos. E essa é a situação do PL da anistia. Vamos esperar agora que Lula consiga algum resultado no Senado, que por sua vez também não tem sido gente boa, né? Você viu que o Davi Alcolumbre já declarou guerra aos brasileiros também. Bom, o outro absurdo que a Câmara dos Deputados cometeu foi, como eu já disse, misturar a situação do Glauber Braga com a Carla Zambelli. Essa situação já teve um desfecho e
E o Glauber Braga foi mais punido do que a Zambelli ainda. Acabou com a suspensão de 6 meses do seu mandato, enquanto a Zambelli só não está trabalhando porque está presa, uma punição que não veio pela Câmara. Mas o erro já começa na estratégia covarde, em outra, né, na mais uma estratégia covarde do presidente da Câmara, o Hugo Mota, de misturar essas duas coisas. E não sou eu só que penso dessa forma. Eu tinha falado ontem, mas aqui, ó, uma comentarista da CNN que adora atacar o PT, falando a mesma coisa. Escuta aí. Igualar a avaliação do processo de Glauber Braga com o que está acontecendo com Carla Zambelli, condenada a fugir. Faz sentido igualar a avaliação do processo de Glauber Braga com o que está acontecendo com Carla Zambelli, condenada fugitiva, presa na Itália. Alexandre Ramagem, condenado fugitivo, passeando nos Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro, que está há meses nos Estados Unidos. Finalmente, o presidente Hugo Mota disse hoje que as faltas dele em plenário já passaram do limite, então provavelmente ele vai ser cassado por causa das faltas e não por tudo que fez desde que começou a sua atuação para tentar salvar o pai. Começou tudo com tarifaço, né? Lá em julho, parece que faz 18 anos, não, foi julho passado. Então, a gente está assistindo a essa diferença, a o crescimento dessa tensão, Pedro, e eu quero... Muito bem, não foi eu que interrompi, o vídeo acaba aí. Ela fala que não faz sentido essa comparação. E o crescimento dessa tensão é amplificado, no caso aqui sou eu que estou dizendo, por essas falsas simetrias, tratando a esquerda como se fosse a direita, só para não pagar como alguém que favorece a esquerda. A esquerda não comete crime, ninguém vê ninguém da esquerda ser preso, eu preciso prender. É mais como se fosse assim, quando um bandido de direita faz qualquer coisa lá, um bolsonarista, e ele precisa ser caçado, tem que botar em pauta, o Hugo Mota fala assim, ei, não tem ninguém na esquerda que tenha cuspido no chão, não, traz aí para nós pôr junto aqui. Sabe, eu não vou pôr deputado de direita sozinho. É quase criminoso esse tipo de atitude. Para mim é criminoso. Ah, Rony, mas é só comentarista, vamos pegar Miriam Leitão também. Na verdade, o presidente Hugo Mota, ele tratou, num país polarizado como o Brasil, ele tratou de maneira diferente um lado e o outro lado, a esquerda e a direita. O deputado Glauber Braga não poderia ter sentado na mesa, não se faz isso, não é para fazer uma instalação. É a presidência da Câmara dos Deputados, mas ele foi tirado com a Polícia Legislativa com cenas de muita agressão, quando o deputado Hugo Mota não tratou da mesma forma quando a direita ocupou toda a mesa diretora e passou lá de um dia para o outro. E mais, ele nunca puniu esses parlamentares, apesar de dizer que ia punir, nunca puniu. E da mesma forma... E já queria caçar o Glauber Braga. Ele fez uma coisa que aí não se aceita de jeito nenhum, né? Que é tirar a imprensa. Isso aí lembra os piores momentos da Câmara. Cortou o sinal da expulsou quem estava lá dentro. Pois é, uma coisa assim, digna dos piores momentos da ditadura. Não se faz isso de maneira alguma. E no caso em si, no mérito, né, o deputado Glauber Braga, ele fez um ato condenável, ele agrediu um militante de direita, mas muito mais grave. São casos que permanecem ainda sem punição, que é o da deputada Carla Zambelli, que desde junho tem uma ordem judicial para caçá-la. E a Câmara desrespeita essa ordem judicial até o dia de hoje. E tem mais o deputado Ramagem, que também é um foragido da justiça, também condenado e também tem ordem para caçar. E mais o deputado Eduardo Bolsonaro, que desde março não aparece no trabalho. E usou o mandato dele, a visibilidade dele para agredir a economia brasileira. Então, nada disso foi ainda levado a plenário para a cassação, mas o deputado da esquerda foi levado à cassação. Então, mas é como eu te disse, porque ele precisava levar a Zambelli para cassação. E aí, vai aí, o que tem aí? Tem alguma coisa aí? Cuspiu no chão? Rapaz, empurrou e o outro... Traz, bota junto aqui. É essa a necessidade. É uma necessidade compulsiva, né, de defender a direita. Eles fazem parte do mesmo projeto, né?